Walid, ele tem um caso muito interessante de tráfico de drogas, que, na verdade, a parte anterior não foi você que atuou, né? Foi outra pessoa. E depois você entrou em um momento final e agora está cogitando a revisão criminal. É isso? Isso, correto, correto. A gente passou a ter a atuação só em segundo grau, né? Segundo grau. Depois que foi feita as razões de apelação. Só para sustentação, foi isso? Só sustentação, só sustentação. Uhum. E agora, daqui para frente, para a revisão criminal, né? Isso, correto, que infelizmente o processo acabou morrendo, né? Não deu muito para dar continuidade no sim. conhecimento. Eu vou pedir ao pessoal para fazer uma coisa. Ali embaixo tem um botão, tem o coração e do lado tem o aviãozinho ali para encaminhar. Pessoal, cliquem no aviãozinho e encaminhem para seus amigos. É só clicar ali que já levanta uma janela, aí você sai clicando naquele botão azul para enviar para 10, 20 pessoas. Vamos fazer aqui como se fosse uma pirâmide, enviando para várias pessoas. E aí mais pessoas terão interesse, porque é um tema muito legal. A gente vai analisar. E quando eu postei, eu deixei o convite a algum aluno aí do plano Premium que tiver um caso de tráfico de drogas com prisão preventiva, aí você falou. E eu achei interessante, depois que você me mandou as peças, que eu comecei a ler, eu falei, é isso mesmo que eu queria. Um caso que dá para discutir posse de drogas e não tráfico. Um caso que tem uma decisão de prisão preventiva que eu morro de falar. Prisão preventiva de tráfico estão decretando porque o tráfico está acabando com a sociedade e tal, mas o caso concreto mesmo não examinam. O caso concreto vai ficando de lado. Então, pessoal, já clicaram ali então para encaminhar para as pessoas. Agora, eu vou te pedir uma coisa. Primeiro, onde que é o caso? Onde que tramita esse processo? É aqui em Curitiba mesmo. Curitiba. Isso. Na verdade, certo. Isso. Uhum. Vara criminal da região metropolitana de Curitiba, isso. É um fato que aconteceu antes da lei anticrime, como a gente sabe. Até uma coisa que a gente chegou a conversar, que a parte da fundamentação da prisão preventiva hoje em dia teria que ter 1000 vezes mais cuidado com a decisão, com a lei anticrime. Pode ler pra gente aí qual é o fato, ou explicar pra gente o fato, na verdade são dois, né? Primeiro fato, você pode só comentar rapidamente, que não nos interessa tanto, mas o segundo fato, a gente precisa de detalhes. Diz aí. Você quer que eu faça aquela narrativa que eu estava comentando com o senhor, de tudo, até como que eles chegaram nas drogas, né? Sim, acho que não precisa de início agora ler a denúncia. Faz aquela narrativa como que foi a apreensão, onde encontrou, para onde foi depois, o que tinha. Fala aí pra gente. Bom, por volta das 8h30 da noite, uma equipe da Polícia Militar realizou a abordagem de um veículo em via pública. Nesse veículo tinha 3 pessoas. Realizaram busca pessoal, a busca no interior do veículo e não encontraram nada de ilícito. A única coisa que eles encontraram foi uma chave que estava caída no chão do carro. Ao questionário as pessoas, o réu disse que a chave estaria com ele e que seria do carro de uma pessoa que havia passado na casa dele algumas horas antes para poder ajudar a fazer o conserto da moto. A equipe se deslocou até a residência do réu, a mãe dele teria consentido com a entrada da equipe, localizaram o carro na garagem, sem as placas, puxaram o número do chassi e verificaram que se tratava de produto de crime. Foi dada a voz de prisão em flagrante. Em ato contínuo, os policiais começaram a diligenciar no interior da residência. No quarto do réu, atrás da porta, foi encontrada uma sacola com 60 gramas de substância análoga à maconha, dividida em 50 porções. É importante deixar bem destacado, bem claro, que foi encontrado somente a droga, né? Não foi encontrado balança, não foi encontrado material para embalagem, dinheiro, papel, nada, anotação. Nada que pudesse indicar que ele já tinha uma vida dedicada ao tráfico, né? Inclusive, o irmão do réu que estava na hora, né? Ele até pegou um potezinho assim, ó. Sei lá, um potinho, ó.
Aqui tá as pontas do cigarro que ele fuma, tudo mais, mostrou para os policiais, né, tacaram bala. Sim. Deixa eu ver. Aí ele foi conduzido à delegacia, né? Lá ele relatou que ele desconhecia a origem ilícita do veículo e que a droga seria para consumo, que ele teria pagado R$ 180 e que era para durar 3 semanas. Na audiência de custódia, ele relatou que ele ratificou que foi dito na delegacia e mencionou que teria sofrido agressões dos policiais, né? E você vê na audiência, assim, ela não pede para mandar ofício para corregedoria. Nem menciona nada. De corpo de delito. Ficou por isso mesmo. Sim. Bom, quanto à decisão, o parecer do Ministério Público, né, em sede de audiência de custódia, é engraçado que ele reconhece o caráter excepcional da prisão preventiva. Ele até coloca lá a questão do 282, parágrafo 6º, que a prisão preventiva seria a última ratio, somente quando não for possível as medidas cautelares diversas da prisão, do artigo 319. Mas aqui ele não explica também o porquê não seria viável essas medidas. Outro ponto legal aqui. Não pode ainda a decretação de uma prisão cautelar ser uma antecipação de culpa ou de pena dos réus. Ele reconhece isso, mas no final acaba fazendo. Outra. Exatamente. A garantia da ordem pública deve ter aspectos concretos, específicos e não genéricos. Aí agora a parte aqui que interessa mais. Mas Ademais, você já está na prisão preventiva. Vamos parar um pouquinho só para fazer uma observação aqui. Para o pessoal entender. São 2 fatos. A denúncia é por 2 fatos. Primeiro, teve a receptação, a discussão sobre a receptação, encontrou o réu com outras pessoas num carro, e aí esse não era o carro objeto da receptação, só para ficar claro. E vamos dizer, encontrou no, sei lá, carro A. Esse carro A não tem nada a ver com receptação. Nada a ver. E essa chave aqui? Essa chave é de um carro tal. Aí foi até a casa dele, onde estava o carro, e esse segundo carro era o suposto objeto da receptação. Isso. Aproveitando que estavam lá, entraram de forma consentida e acharam... Consentida. 60 gramas de maconha em 50 porções. Não acharam mais nada ali. Daí foi feito o flagrante e depois foi convertida a prisão em flagrante. Eu não gosto de falar isso. Convertida a prisão em flagrante, prisão preventiva. Não, flagrante é uma coisa, preventiva é outra. Mas de qualquer forma, como tá lá. Pré-cautelar, outra cautelar, não tem nada... Aí tá. Decreto prisão preventiva. Decretou a prisão preventiva, só antes de chegar nessa parte, que eu acho que é o que você vai falar agora, né, sobre a decisão da prisão preventiva, decretou com base em, primeiro, tem lá, eu vou até abrir aqui, deixa eu achar esse aqui, só para o pessoal ter uma ideia. Tem a decisão lá da juíza, primeira página, a decisão tem 4 páginas, é isso? Não. Tá tapando aqui o celular. 4 páginas, né? Não, tem mais. Não, tô na sentença aqui. A decisão aqui, agora abri aqui. Isso, decretação é 4 páginas, isso. 4 páginas, agora abri certo. Ó, primeira página contando como foi o flagrante e tal, manifestação do MP, a qualificação do réu, aí fala que homologa, aí entra, no início da primeira página, entra numa discussão legislativa. No início da primeira página, começa a falar, item 4, conforme disposto na lei 2.403, e aí vai explicando sobre prisão em flagrante, prisão preventiva. Além disso, fixou-se um novo requisito, que é o não cabimento de medidas cautelares. Aí cita o artigo 319, na sua integralidade, que ocupa a segunda página, 60% da segunda página. Então, só para o pessoal... só para o pessoal entender. Primeira página tem qualificação e fala sobre o flagrante em um parágrafo. Aí já começa a falar sobre a lei. Aí a segunda página, 60% é o artigo 319, botou lá todas as hipóteses de cautelares, não rebateu uma por uma, só botou o texto da lei.
Aí fala, possibilidade de decretação, prisão preventiva, explica o 313. Depois fala, além disso, materialidade, autoria, ordem pública e tal. Citou, não mencionou ali, mas citou o 312. Não está escrito, artigo 312. Aí, no final não, início da terceira página, coloca 4 parágrafos sobre o caso concreto. 4 parágrafos sobre o caso concreto, falando ali como foi e tal, tráfico de drogas em caso de apreensão por policiais. Um parágrafo fala sobre pena máxima, segundo parágrafo aí o delito de tráfico de entorpecentes possui pena máxima prevista de 15 anos. Parágrafo genérico. Bota a versão dele, o autuado narra na sua versão que desconhece a origem ilícita do veículo e que a droga era para uso próprio. O argumento de ser usuário de substância entorpecente. 3 linhas sobre a narrativa do réu, que nesse momento só tinha sido preso em flagrante. E tem ainda um outro parágrafo, que eu acho que é isso que você vai chamar a atenção aí. Né? Isso. Fala aí pra gente. Bom, eu vou ler aqui na integralidade ele, para não perder os termos, né? Para que o público consiga entender o ponto do problema, né? Essa falta de fundamentação, além do aspecto objetivo da prisão que eles estão fazendo. Os elementos contidos nos autos indicam que o autuado, além de já ter respondido vários processos criminais, sendo reincidente específico, quer dizer, aquela questão que a gente está conversando a respeito do direito penal do autor, não do fato, né? Daí ele continua. Sua manutenção sob custódia se revela necessária em face da gravidade do delito praticado, crime este causa grande comoção na sociedade, afetando a ordem pública, favorecida pela ausência de uma resposta mais adequada por parte das autoridades, em especial o Poder Judiciário. Ressalta que a sociedade não pode ficar exposta a toda sorte de atos criminosos, em especial nos casos de crime de tráfico, pois são crimes graves e que geram intranquilidade social. Por outro lado, a adoção das medidas cautelares estabelecidas no 319, por hora, não se demonstra suficiente ante a conduta social da autuada. Aqui, que nem a gente estava conversando, não sei se foi um cupim ou errou. O cara é homem, botou como se fosse mulher, pegou de modelo. Tá, e continua. A gravidade do delito cometido, a falta de informação sobre o seu domicílio, Mas foram na casa dele! Foram na casa, incrível, né? E atividades profissionais, além da notória ausência de mecanismo de fiscalização. Quer dizer, para que tem monitoração eletrônica? Né? Não, calma aí que esse parágrafo aí tem muita coisa pra gente rebater. Primeiro, a adoção de medidas cautelares não se mostra suficiente. Não examinou uma a uma, nada, não se mostra suficiente. Por quê? Porque citou o artigo antes. Acabou. Preencheu 60% de uma página com o artigo e acabou. Não cabe. Tá. Aí, ante a conduta social da autuada. Quem é essa mulher autuada que eu não sei? Porque é um cara, é um homem aqui. Não descobri também. Tem que descobrir quem é essa mulher pra gente ficar longe. A conduta social dela é ruim. Perigosa. Ela é perigosa. Gravidade do delito cometido. A pura gravidade abstrata. Por quê? Não está falando... Gente, maconha. Não estamos falando de cocaína, heroína, LSD... Não estamos falando de crack, não estamos falando de tonelada, não estamos falando, olha só, não estamos falando de quilos. Não estamos falando de quilos. Se fosse 60 gramas de cocaína, um pouquinho mais grave. Agora, 60 gramas de maconha. Então, e outra coisa, estava em casa, e já vai entrar nessa parte aí que a gente tem que falar bastante. Falta de informação sobre seu domicílio. A gente precisa repetir onde foram encontrar essa droga. O cara estava na rua com outras pessoas num carro, foram até a casa dele, em outro contexto, foram até a casa dele. Não tá, importante, não estava com droga na rua. Encontraram ele na rua, abordagem só. E aí acharam uma chave. Abordagem normal. Abordagem normal. Costumeira. Isso. E aí,
onde foram ver o carro? Na casa dele, não foi? Correto, na garagem. E entraram e encontraram a droga onde? No quarto, atrás da porta. Então, qual a informação que falta sobre o domicílio se a apreensão foi no domicílio, não foi na esquina, olhando assim de um lado para o outro de madrugada, foi na casa? Que informação que estava faltando ali sobre o domicílio? E atividades profissionais, uma coisa que você me disse, aquele trecho da sentença, ele falou que era usuário. Posso ler esse trecho? Isso daí me incomodou bastante. Só para fazer a relação. Sim, eu fico até arrepiada. Como disse, era uma outra advogada que estava atuando. Nas alegações finais, ficou falando, né, que o réu fumava o dia todo, né, ele é usuário há tantos anos, falou que fumava o dia todo. Aí aqui na sentença coloca o seguinte: saliento que, apesar de não terem sido localizados na residência do réu balança de precisão ou dinheiro, a expressiva quantidade de porções fracionadas, 50, as consultórios do réu, cuja versão... Opa, travou. Travou? Aí. Não, tinha travado, voltou. Beleza. As contradições existentes nos interrogatórios do réu, cuja versão de que fuma o dia inteiro, também restou infirmado pela declaração de trabalho anexa nas alegações finais, dando conta de que ele trabalha de segunda-feira a sexta, das 8 às 17 horas, tornando certa a materialidade e a autoria do delito. Quer dizer, a gente falou que o cara trabalha, né? Pelo fato de trabalhar, ele não pode fumar o dia todo. Quer dizer... Mas ele foi preso por falta de informação sobre atividades profissionais. Não, ou seja, o sujeito desempregado iria preso também. Óbvio, aí, não querendo criticar quem estava antes, não conheço, óbvio, mas o ideal seria ter juntado informação sobre trabalho ali no momento da decretação da prisão preventiva, da análise do flagrante, juntar isso. Agora, o que me chama a atenção, primeiro, isso caberia ao advogado, enfim, quem estava atuando antes de você, juntar ali comprovante de trabalho naquele momento. Mas a questão do domicílio está no flagrante. O local da droga, da apreensão, tem lá auto de apreensão. E é o local em que ele morava, no quarto dele. Correto, no quarto. Não precisa de lugar mais exato que isso. Vai falar o que o lugar que ele ocupa é o canto tal da cama. Só o que faltava. Então, é muito complicado isso. Mas agora, vamos entrar em outra questão aí. Para o pessoal entender, vou ler aqui o que é a denúncia inteira sobre tráfico de drogas. São dois parágrafos. 2 parágrafos. Fala assim, ó. Ato contínuo, depois daquela receptação, da avaliação da receptação, ao revistar a casa dele, a equipe verificou que ele, com vontade livre e consciente da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, sem autorização legal e regulamentar, utilizava a casa para guardar no quarto, atrás da porta, 60 gramas de maconha, divididas em porções, para entrega a terceiros em razão do modo de acondicionamento. Frise-se ainda que a droga citada é de uso proscrito no Brasil, conforme a Portaria 344, Secretaria da Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde, Anvisa, e é capaz de determinar dependência física e, como já mencionado, ainda há indicativos de ser para entrega de terceiros pela quantidade e modo de acondicionamento e circunstâncias da prisão. Circunstâncias da prisão, isso que eu queria chegar também. Circunstâncias da prisão. Mentira, né? Foi em casa, quer dizer, nada a ver com tráfico, né? Não, então, se o Ministério Público souber de um caso que o sujeito está de madrugada na rua, numa esquina, olhando de um lado para o outro, veio o carro da polícia, ele saiu correndo, estava com dinheiro, estava com celular, estava com papel, vou falar que esse cara é o maior traficante do universo. É o traficante interuniversal, não sei, porque se encontrou a droga, encontrou a droga em casa e pela circunstância da prisão ele é traficante. Então se o cara tivesse na rua com dinheiro trocado, com um celular, com uma anotação, meu Deus, eu não sei o que aconteceria.
Então, o que você acha disso, sobre essas circunstâncias da prisão? O que você sentiu aí? É complicado, né? Que nem estava falando, até aquele trecho da sentença que eu li, que ele fala que não poderia considerar o fato de fumar o dia todo. Isso daí, eu já tô falando aqui, eu tô ficando nervoso já com esse negócio, porque gera uma essa decisão, não são essas decisões que geram intranquilidade para nós, advogados, né? É isso que gera a intranquilidade. São decisões nesse sentido. Tem outra questão também que eu havia comentado com o senhor, a respeito de que o delito de tráfico de drogas do 33 caput tem 18 verbos. Desses 18 verbos, 5 estão no artigo 28, que trata do porte para consumo. Quer dizer, a única coisa que vai diferenciar de um traficante para um usuário, né, essa linha tênue aí, é o dolo, elemento subjetivo diverso do dolo, que seria para consumo pessoal, né? Quer dizer, o MP não se deu o trabalho de ver mais provas, só ficou com a palavra do policial, né? Porque a defesa, aqui pese a outra advogada, ela tentou demonstrar, né? Com toda a sua habilidade. Quer dizer, totalmente ignorado, é um sentimento punitivista, né? Podemos dizer assim, né? E sem examinar o caso concreto. Por quê? O dolo, se é para consumo ou se é para traficar, depende de uma coisa que está mencionada na denúncia. Circunstâncias da prisão. Quantidade, circunstâncias da prisão. Eu concordo com o promotor. Então, assim, o que o promotor falou ali sobre quantidade e circunstâncias da prisão, isso serve para dizer que algo parece ser tráfico. Só que não é o caso. Esse é o problema. É falar que isso serve e aí eu amoldo isso a esse fato concreto. Não dá. Porque nesse caso, a quantidade não é absurda. A quantidade é para uso durante determinado tempo. A gente sabe que muitos vão comprar uma quantidade maior de drogas para não ter que se envolver lá, não ter que ir procurar o traficante, não ter que subir para determinado lugar, correndo perigo e tal. Então ele compra uma quantidade maior para não ficar até se deslocando com a droga. Muitos usuários fazem isso. Sim. E aqui, nessa hipótese, as circunstâncias da prisão não tem como ser mais favorável ao réu do que nesse caso. Por quê? Droga em casa, sem embalagem, não dá para dizer que ele embalou para vender. Não dá para dizer... Ele tinha trabalho, né? Tanto que foi usado na sentença isso. Então, não dá para dizer que ele vivia da traficância. Aí eu entro num outro ponto, eu não sei se você já enfrentou isso, mas é uma questão curiosa. Eu até escrevi um texto sobre isso uma vez. Há muitos casos em que acusados por tráfico, quando eles não têm uma renda lícita, eles perguntam para o advogado. Isso já, quando eu era defensor público, aconteceu isso. Um acusado por tráfico chegou e falou: olha, será que eu fico aqui com você ou eu procuro um advogado? Não, mas por que sua pergunta? Porque eu não tenho renda para comprovar. Se eu procurar um advogado, vão entender que eu tenho dinheiro e vão achar que eu sou traficante mesmo. Vão confirmar, no caso. Agora, se eu ficar pela defensoria pública, vão entender que eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Então isso passa por essa questão. Só que não é o caso, porque nesse caso seu, já havia uma demonstração de trabalho. Tanto que foi mencionado na sentença. Não dá para falar que ele não tem atividade lícita, tem um padrão de vida fora da atividade. Não, trabalhava. Trabalhando, tendo condições, portanto, de se sustentar fora do trabalho. Ou melhor, fora da traficância, sem necessidade de traficar. E aí, para mim, isso é uma coisa grosseira aqui. Assim, só se forçar muito, falar que a quantidade pela forma como dividiu é para traficância. Mas a forma como se adquire pode ser nesse formato também. Sim, não tem outro jeito. Ele vai na biqueira, ele vai... os usuários que vão na biqueira, às vezes, tem o quê? R$5, R$10 de trocado, então eles vendem pequeno. Não tem como chegar lá, o cara dá um tijolo, né? Um tijolo aqui de droga, assim, ó. Daqui, ó, pra você consumir por um mês, algo do tipo. Não tem isso. Não dá, não dá.
E outra coisa... O promotor esqueceu que existe o parágrafo 2º do artigo 28 da Lei de Drogas, né? Que fala o que seria para consumo próprio, né? Consumo Sim, pessoal. quanto à quantidade, todos os elementos. Só que aí que tá. Para o pessoal que está aí acompanhando a live, anotem uma coisa aí para depois vocês fazerem isso. Vocês podem estar pensando, tá, 60 gramas de maconha, o que é isso? Se você botar no Google 60 gramas maconha, tem um caso exato disso, idêntico, que é uma balança, tá escrito 60 gramas, e tá a maconha esparramada ali. Basicamente, enche uma mão. O que, para usar durante 20 dias, um mês, dependendo do consumo, é suficiente, acaba antes, enfim. Então, dá para falar que é para consumo por esses fatores, e principalmente pela circunstância da prisão, pelas circunstâncias todas Sim. da prisão. Não foi uma só, né? Várias coisas corroborando desse sentido, né? Exatamente. Então, procurem lá depois no Google, é só botar 60 gramas maconha, vai aparecer uma imagem lá exata, mesma coisa aqui. E aí, sobre a prisão preventiva, você chamou a atenção ali, tem algumas partes que realmente assustam, né? Quando falou que ele é reincidente específico, ou seja, porque praticou ou foi condenado por tráfico em outro momento da vida, é traficante pro resto da vida. Nunca poderá ser usuário. Sim. É isso. Agora o pessoal que está acompanhando... Aqui, ó, traficante pro resto da vida. Pessoal que está acompanhando, se algum cliente for condenado por tráfico, já pode falar, ó, você não pode usar nunca mais na vida também. Porque se você usar, vão falar que você é traficante. Pois uma vez traficante, traficante até morrer. Esse é o critério. Se revela necessário, gravidade do delito praticado. Ó, aqui deixa eu só ver, é a terceira página da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Não, a terceira página. A quarta, na verdade, é só assinatura, né? Então, só assinatura, isso. Então, a terceira página ali, aquele parágrafo, os elementos contidos nos autos e tal. Ali fala, sua manutenção, portanto, manutenção da prisão, sob custódia, se revela necessária em face da gravidade do delito praticado. Ponto. Não tem nada falando sobre quantidade, movimentação de dinheiro absurda, não tem nada. Gravidade do delito praticado ali é puramente em abstrato. Por quê? Não está falando... Vamos pensar aqui, eu acho que quando é tráfico é até um pouco mais difícil de visualizar, mas vamos pensar aí, pessoal. Roubo, latrocínio, grave homicídio. Ameaça, violência, né? Delitos que tem grave ameaça, violência. Imagina a seguinte situação. Uma coisa é o juiz falar, no caso de homicídio. O caso é grave porque se trata de homicídio, que é um crime grave contra a vida. Isso daí, se fosse para falar esse tipo de coisa, penal, seria prisão automática. Todo mundo que fosse investigado por homicídio seria preso automaticamente, sem discussão. Agora, se o juiz fundamentar, este caso aqui, este homicídio é grave, porque teve tal ação, porque teve isso, porque tem ameaças à família ainda. O modus operandi, uma grande complexidade, etc, etc, etc. Opa! Aí é uma coisa. Nesse caso de tráfico, pegando a mesma interpretação, diz apenas, se revela necessário em face da gravidade do delito praticado. E aí não fala que esse crime de tráfico envolve uma associação para o tráfico com armas e tal, mega operação. Não. E aí em seguida, depois de falar a gravidade do delito praticado, fala crime este que causa grande comoção na sociedade, afetando a ordem pública, favorecida pela ausência de uma resposta adequada, mais adequada por parte das autoridades, em especial do Poder Judiciário. Ou seja, está dizendo o quê? O Judiciário não dá resposta suficiente, então tem que prender esse cara. O cara que supostamente praticou um tráfico ali, ele responde por todos os tráficos do Brasil, quando se fala que causa grande comoção na sociedade. E aí o outro parágrafo, já para te passar a palavra, diz:
ressalto que a sociedade não pode ficar exposta a toda sorte de atos criminosos, em especial nos casos de crime de tráfico, pois são crimes graves e que geram certa intranquilidade social. Novamente, tá falando assim, ó, isso daqui vou usar para todo caso de tráfico de drogas para o resto da vida, porque não tá falando do caso concreto, como ele foi executado. Então, essa é, para mim, a principal crítica na prisão preventiva aqui, e sem discussão nenhuma de medida cautelar, citou o artigo, falou que não cabe e não falou mais nada. E aí eu te passo a palavra, só antes fazer uma observação, dois fenômenos que passaram por aqui, que eu vi ali embaixo, o Glauber Paiva e também Fabiano Lopes, dois grandes amigos, grandes profissionais, grandes advogados e autoridades na parte sobre lei de drogas. Então aqui a gente tem uma responsabilidade até maior de estar falando com eles aqui. Bola para frente, pode falar aí. Bom, eu peguei o livro aqui do Auri Lopes, ele traz uma parte de um capítulo aqui, como que vem sendo utilizada a garantia da ordem pública para fundamentar. Tá, eu vou pegar alguns trechos aqui. Fundamentação da garantia da ordem pública pelo clamor público, abalo social, comoção na comunidade, perturba a tranquilidade. Às vezes eles confundem a gravidade e a brutalidade do delito, a falta de credibilidade das instituições, a falta de crença no aparelho estatal e sensação de impunibilidade. Essa de sensação de impunibilidade, eu vi, foi um caso que eu atuei, que o cara estava sendo acusado de roubo majorado, duplamente majorado. Quer dizer, aonde que vai ter sensação de impunibilidade? Estamos falando de uma prisão cautelar, não tem pena. Não tem pena. Como é que vão falar de impunidade se vocês querem fazer algo sério? Tenham o devido do processo legal, respeitem ele, tá lá, o processo não é só para ferrar o réu, é para salvar ele, né, dessas arbitrariedades, enfim, quer dizer, conduz um processo justo, dando paridade para os dois, para acusação. É importante lembrar também que a acusação, o Ministério Público, né, além de ser acusação do titular da ação penal, ele também tem um papel de custos legis, né? E isso também não é observado. O magistrado está lá também. O magistrado está lá também para poder ouvir, né, ter a imparcialidade e ouvir os dois lados, porque se não precisasse magistrado, o MP denunciava e condenava, entendeu? Exatamente. Então é um problema grande isso daí. Ainda mais questão da ordem pública, né? E curioso aqui também, uma outra coisa sobre a denúncia que chama a atenção. Depois desses dois parágrafos da denúncia que eu falei sobre tráfico, sendo que um é genérico, um é sobre a portaria. Maconha está lá na portaria, acabou. Aí vem falando que denuncia pelo artigo 33 caput da lei de drogas, o segundo fato, tem o artigo 180 também, receptação, primeiro fato, e rol de testemunhas, dois policiais. Dois policiais, sempre. Dr. Fabiano e Dr. Glauber que está aí na live, responda para nós aí. Quando tem denúncia por tráfico de drogas, quem que são as testemunhas? Hein? Quem que são as testemunhas? Policiais. É os policiais que realizaram a condução. E aí, qual é o problema nisso? O problema é que, vejam, eu não estou criticando policiais genericamente, de modo geral, mas em qualquer classe, em qualquer categoria, você vai tentar justificar seus atos. Você vai tentar falar que seus atos estão corretos. Isso é com todo mundo, até com nós que somos advogados. Até nós advogados. Nós vamos tentar justificar. Então, dois policiais que pararam o carro, foram até a casa, viram o veículo, entraram na casa com consentimento. E fizeram a apreensão. Bom, essas são as testemunhas. E aí, olha como as coisas são. Vamos dizer, tem o padrão médio do valor de uma testemunha, tá aqui. Em alguns casos, vale menos, informante. Em outros casos, vale mais. Por exemplo, palavra da vítima no caso de crime sexual e policiais. Então, qual é o problema?
Se fosse para analisar pela tentativa de justificar os próprios atos, aqui está o médio. A palavra do policial teria que estar um pouco abaixo no valor que se atribui. Por quê? Porque há uma chance de que ele esteja tentando justificar que fez uma prisão em flagrante correta, que fez a diligência corretamente. Só que não é isso que se observa. E não está aqui no padrão médio também. E que está deveria ser acima. uma testemunha, né? É uma testemunha também. É compromissada, tudo mais, que nem as demais. Pois é. Né? E está acima, dá mais valor. Aí você pega ali, já só olhando aqui a sentença, tem uma parte, deixa eu ver aqui. Na sentença tem lá, ó, testemunha 1, policial, testemunha 2, policial, daí as outras pessoas, tem um informante, amigo do réu, um outro informante, irmão do réu, e o interrogatório do réu. E o que aconteceu? Ficou, portanto, 2 policiais para a acusação, 2 informantes para o réu e o interrogatório do réu. E no final, condenado. Condenado. Mas aquela questão processual, né, que eu comentei com o senhor que o interrogatório do réu foi realizado antes do retorno da carta precatória da oitiva das testemunhas da acusação, né? Quer dizer, tem várias peculiaridades nesse caso, várias peculiaridades que a gente for puxando, isso daí vai criar algo grande, né? E uma hora vai ser pouco para discutir isso daí. Não, isso daí é uma leitura, para mim, muito errada, porque a gente olha lá na lei, o CPP explica que essa questão da precatória, de não aguardar, é em relação a testemunhas. Você pode inverter a ordem das testemunhas. Então, eu posso ouvir uma testemunha da defesa antes de uma da acusação pela lei. Eu não concordo com isso também, mas pode, se tiver uma precatória pendente de uma testemunha da acusação. Agora, ampliam, fazem mais que isso. Fazem o interrogatório antes de retornar uma carta precatória de uma testemunha da acusação. Aí é inverter tudo, porque o interrogatório é o último ato, e aí, óbvio, o último ato pelo CPP. A lei de drogas tem lá aquele rito antigo que a jurisprudência já falou que tem que ser mitigado. Você tem que seguir, isso daí o STF já decidiu, o STJ já falou, você tem que seguir o rito do CPP, ou seja, interrogatório por último. Não interessa, não interessa se na lei específica diz que o interrogatório é primeiro, porque está errado. Está errado. E a alteração do CPP é lei posterior em relação, enfim, à lei de drogas, em relação à lei de licitações. Então, é isso que deveria valer aqui. É o CPP botando como último ato o interrogatório. Agora, uma outra coisa curiosa aqui, vale a pena notar também a dosimetria da pena. Não vou falar muito, até porque o objetivo é falar mais sobre denúncia e a prisão. Mas a dosimetria da pena, deixa eu ver aqui onde que está. Tá aqui, ó. Não! Antes, vamos continuar na análise do fato aqui. Antes de entrar na dosimetria da pena, olha isso. Tem lá, na sentença, começa a analisar o crime de tráfico de substância entorpecente e tal. Aí já começa falando assim: quanto à negativa do acusado, nunca é demais ressaltar que o interrogatório é protegido pelo direito ao silêncio, nemo tenetur sedetégere, privilégio contra a autoincriminação, etc. E o STF tem falado que não se pode obrigar os acusados a fornecerem base probatória. Aí, lindo, começou maravilhosamente, começou muito bem. Aí, em seguida, vem um parágrafo aqui que destrói tudo que falou antes, que é o seguinte: deve-se considerar ainda que a pessoa acusada de um crime, obviamente, tentará se evadir da responsabilidade penal, apresentando versão que negue o fato a ela imputado. Ou seja, é óbvio, começa falando, a pessoa tem o direito ao silêncio e tal, apresentar uma versão divergente, tudo bem, isso não pode ser utilizado contra ela, mas é óbvio que vai falar que não praticou o crime para tentar fugir. Aí Noé Azevedo falava sobre isso, e eu já escrevi um texto, que os juízes vão ouvindo diariamente: sou inocente, sou inocente, sou inocente, não fiz. Aí eles começam a pensar, todo mundo que vem aqui falar que é inocente só está tentando escapar, não escuta, só está tentando fugir. Né? Exatamente. Não escuta mais quem alega a mesma coisa.
E aí não houve mais, acontece igual aquele caso você ainda me mandou lá, do Douglas. O caso do Douglas, de São Paulo, né? Esse daí é de outro São caso Paulo. muito interessante também. Até isso que eu queria comentar um pouco a respeito do tráfico privilegiado. A pessoa, por exemplo, no caso do Douglas, né? Ele teria sido apreendido com uma grande quantidade de droga, né? Nossa, foi uma quantidade absurda. Tinha caderninho, tudo mais. Tinha dinheiro, maconha, cocaína. crack, tudo. Era aquilo, ali era aquilo, pelo que eu li. Sim. Então, às vezes tem um auto de prisão em flagrante, né? E daí já vai lá, junta o oráculo, certidão de antecedentes criminais, tal. Se a certidão ela já vem limpa, quer dizer, não é reincidente, não fica comprovado já em audiência de custódia que ele não se dedica à vida criminosa, mesmo assim tem magistrados ainda decretando a prisão cautelar, sendo que ao final, na sentença, pode ser reconhecida a privilegiadora do parágrafo 4º e ter a redução da pena. Daí vai para 1 ano e 8 meses, salvo engano, né? Me corrija se eu estiver errado. 1 ano e 8 meses. Aí joga lá no 33 do CP, regime aberto, mas ainda é possível restritiva de direitos nesse caso, né? Quer dizer, aquele tempo lá atrás que ele ficou preso, no caso do Douglas, não sei se eu vou ter aberto aqui, ó. Aqui, ó. Ademais, o denunciado está preso preventivamente desde o dia 20/9/2008. Não tem antecedentes criminais, blá blá blá. E daí no final ele acaba definindo a liberdade provisória em 12/11/2018. Quer dizer, esse tempo lá atrás que ele ficou preso, ele foi condenado, mas daí é uma pena aberta, em regime aberto, ou se não restritiva de direito, quer dizer, não tem proporcionalidade nisso, né? Até tem aquele vídeo do ministro do STJ atacando pau no STJ de São Paulo, né? Porque é exatamente isso que acontece. E aqui, nesse caso específico, desconsideraram desde o início por causa da reincidência, né? E aí, só que óbvio, não é, mesmo que seja 33 caput, não existe prisão automática. Isso daí o ex-ministro Eros Grau, quando ele foi criticar aquela proibição da liberdade provisória no tráfico, ele falou isso. Caramba, se fala que é proibida a liberdade provisória, crime inafiançável, melhor dizendo, então proíbe também sem fiança. Caramba, então vira uma prisão automática, não pode. Não pode ampliar, não cabe fiança. Não cabe fiança. Quer dizer que não cabe fiança, não quer dizer que não cabe soltura por qualquer outro motivo, como, por exemplo, por falta de necessidade de decretar a prisão preventiva. Então, se a gente não interpreta assim, vai virando uma prisão automática. Foi autuado por tráfico. 33. Prende. Tá, mas tem periculo libertatis aí? Agora o artigo 312 do CPP está muito mais claro. Agora tem lá, no final, falando sobre o periculo libertatis, que a gente já interpretava antes, aquela parte de ordem pública, ordem econômica, aplicação da lei penal, instrução. Aquilo é o periculo libertatis, só que tem que enfrentar concretamente. E aqui não se enfrentou concretamente. Esse é até um outro problema aqui. Diante do exposto, fundamento no artigo 310, inciso 2º, 312, 313, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de fulano de tal. Ok? Pela prática dos crimes do 180 CP e artigo 33 da lei de drogas. Cara, se olhar bem, não tem um lugar específico nessa decisão falando, estou prendendo para a garantia da ordem pública. Não tem. Olha só. Coisa concreta ainda, né? Fundamentação concreta, né? Não, eu nem estou pedindo concreto mais, já abri mão. Vamos negociar aí. Diz um lugar que tem ordem pública, eu já fico satisfeito. Tá bom, não precisa nem fundamentar concreto. Porque não tem. Esse é o problema, para o pessoal ter uma ideia. Primeiro parágrafo, qualificação. Segundo parágrafo, manifestação do MP falando, prende. Terceiro parágrafo, falando, homologo o flagrante. Só analisou a legalidade do flagrante. Quarto parágrafo, falando,
que ao juiz cabe relaxar a prisão ilegal, converter prisão em flagrante em prisão preventiva ou conceder liberdade provisória. Quinto parágrafo, sobre o artigo 319, bem genérico. Sexto parágrafo, possibilidade de decretação preventiva, e aí citou o artigo 313. Sétimo parágrafo, fala, a legislação vigente exige, além da materialidade e indícios de autoria, ordem pública, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução ou assegurar a aplicação da lei penal. Não falou qual está escolhendo. Não falou qual está escolhendo. Na espécie, ele foi preso em flagrante delito, além do crime de receptação, também pela prática de tráfico de drogas, por policiais em seu quarto, por policiais encontrado em seu quarto. Não, a droga foi encontrada lá, não é ele que foi encontrado no quarto. Entraram lá. Substância estupefaciente, conhecido como maconha, auto de exibição e apreensão e constatação provisória, que institui a presente comunicação do flagrante. Aí falou, o delito de tráfico tem pena máxima de 15 anos de reclusão, tem autoria e materialidade, conforme auto de apreensão, constatação provisória e declarações dos condutores. O autuado narra, só para matar essa parte rapidinho, eu já te passo. O autuado narra que não conhece a origem do carro e que a droga era para consumo. Os elementos indicam que ele praticou o crime, é reincidente específico em tráfico de drogas, e aí, olha, aí pula assim, ó, sua manutenção sob custódia se revela necessária em face da gravidade do delito praticado, pois causa comoção na sociedade. E acabou. E não explica ordem pública concretamente. Sim, o que seria? Fala aí. Uma coisa que eu comentei com o senhor, que também me gera uma certa inquietação, é que a autoria e a materialidade sempre vai estar certa nos casos de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Que daí ele vai fundamentar o seguinte. Eu separei um trecho aqui, mas agora eu não vou me recordar se é desse daí ou do outro. A materialidade do delito está comprovada pela auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão da droga, termo de promessa legal, auto de constatação provisória de droga, bem como pelo depoimento prestado pelos policiais. Quer dizer, todo o processo que você for pegar vai ter isso, consequentemente vai estar o quê? Fundamentado a prisão preventiva. Que nem o senhor estava comentando a respeito da decisão ser abstrata, eu queria indicar aos colegas a leitura do HC 377-583 do STJ. HC 377-583 do STJ. Eu vou ler um trecho aqui rapidamente. Ressalta que a argumentação do magistrado acerca da gravidade do tráfico de drogas e seus efeitos nefastos à população não é equivocada. Todas elas concordam, pois a sociedade brasileira está cada vez mais violenta e as pessoas se sentem inseguras, impotentes, temerosas de serem vítimas de crimes tão corriqueiros. Porém, ao transportar seu discurso para o terreno do processo penal, ele legitima a prisão cautelar apenas se evidenciado que, no caso examinado, é possível fazer o prognóstico de que o investigado ou réu voltará a delinquir, ou que irá perturbar a instrução, ou mesmo furtar essa aplicação da lei penal, não bastando, para tanto, invocar a modalidade criminosa que lhe é atribuída, sob pena de se institucionalizar a prisão preventiva obrigatória, automática, decorrente de todo crime hediondo. Exatamente, isso que eu falei antes. E isso daí, esse tipo de discussão é velha. Nos crimes inafiançáveis, tinha gente interpretando que crime inafiançável, se não admite fiança, não admite nada, então tem que ficar preso automaticamente. Caramba, se não admite fiança, não admite fiança. Mas não vai prender se não tiver fundamento para prender, é o óbvio. E outra coisa... A fiança é uma cautelar também, lembra? A 319 lá fala que a fiança é uma cautelar, então não estou entendendo. Sim. Então, e tem outras cautelares lá, não só a fiança. Outras. Opa, excluiu uma, tem mais 500 lá. Então, outro problema aí, não é o caso dessa decisão, mas um problema que acontece bastante aqui no Rio Grande do Sul, tem uns juízes que adoram isso. Decretar a prisão preventiva no tráfico, eu até falei isso em outra live, e coloca assim, não, além de tudo isso, a sociedade está com medo e tal, a prisão preventiva
O tráfico de drogas gera roubo, gera homicídios, gera porte de arma, gera tráfico de arma, Caramba, mas se o cara fez isso, bota na denúncia. Tá sabendo de algo que eu não sei? Bota na denúncia lá. Corrupção de menores, né? Corrupção de menores. Aí começam a fazer o seguinte, tem um sujeito ali na frente, eu vou decretar a prisão desse que está na minha frente aqui, porque tem uns outros aí que estão andando armado, estão roubando carro, estão fazendo cacete, extorsão e tal. Então, esse daqui vai se ferrar por causa de uns 500, por causa de outros. É uma responsabilidade objetiva por ato de terceiro. O sujeito tá lá, bom, não é o caso aqui, mas o sujeito quis vender droga, ganhar com aquilo e acabou, ele não pode ser responsabilizado por nada mais do que aquilo. Não pode jogar na conta dele direito crime penal que ele não praticou. Fato. Direito Exato. Penal do fato. E do fato dele, não é do fato dos dele, outros não também. Dos outros. Exatamente. Cara, e isso me preocupa bastante. Aí, até para citar aqui, cadê? A decisão, interessante que começou a falar ali sobre essa questão do silêncio. Mas obviamente ele vai tentar mentir e tal. Para o reconhecimento da traficância deve ter em mira não só a quantidade da droga, mas conjunto de circunstâncias, como natureza da droga. Quantidade, pequena. Natureza, de maconha. A mais leve. É mais leve. Produto, substância apreendida. Local. Tá na decisão. O local foi na casa dele, no quarto dele. Ou as condições em que se desenvolveu a ação criminosa. As circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente. Aí pegou. Porque antecedente pegou lá o direito penal do autor para falar. Já vai traficou isso pro resto da vida. Até a hora que ele for 7 palmos abaixo do chão ali, vai estar com isso daí marcado, né? Cara, isso é assustador, essa decisão, porque caramba, eu fico arrepiado quando eu leio ela, porque ela provoca a gente, né? Se o pessoal que está ouvindo nós em casa não entendeu o problema, né, que está nessa decisão, desculpa, mas é preocupante. É gritante. E aí depois, para tentar justificar que a palavra do policial tem valor, fala assim, merece registro do depoimento, o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente porque prestado em juízo. Tá. Então é diferente. Sob a garantia do contraditório, motivo pelo qual se reveste de inquestionável. Acabou. Advogado, vá procurar outra coisa. É inquestionável a eficácia probatória das palavras dos policiais. Se tiver um policial, você não pode trabalhar mais. Você tem que ir embora, porque é inquestionável. Devendo-se ter em mira que são agentes estatais incumbidos por dever de ofício de repressão. Aí, para justificar isso, botou lá 1, 2, 3 decisões e uma doutrina ali também. Citou um livro lá, curiosamente, de 2004, antes da lei de drogas. Citou um livro lá de 2004, não vamos dizer qual aqui. Então, isso aí justifica lá, apesar de não terem sido localizados na residência do réu, balança de precisão, também não localizou dinheiro, a expressiva quantidade de porções fracionadas e as contradições nos interrogatórios, falando que ele fuma o dia inteiro, mas na verdade tem uma declaração de trabalho dizendo que trabalha das 8 às 17 horas. Infelizmente ele trabalha, né? Infelizmente. Então, se não trabalha, ele vive do tráfico. Se trabalha, não pode ser usuário porque não tem tempo para usar. Acabou! Acabou! Absurdo. É impossível. Cara, tem mais uns 2 ou 3 minutos só e já vai acabar. Já tá acabando nosso tempo. Tem mais alguma coisa que você quer falar aí? Pode jogar. Bom, eu só queria dar uma dica para os colegas. Depois joguem lá no Google. Estudo técnico para sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da Lei 11.343 de 2006. É um documento aqui do Paraná, de 2014, elaborado pela Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Se você jogar lá maconha ali no Ctrl F ali na página 11,
Os critérios adotados em Portugal e sugeridos como os parâmetros pela Senad para a realização da pesquisa definem como quantidade de maconha compatível ao uso diário 2,5 gramas. Então vamos pegar 2,5 gramas, o réu falou que seria para 3 semanas, então 21 dias. 2,5 vezes 21, faz a conta aí, ó, 52,5. Quer dizer, quase 60. Estou tentando justificar aqui também, que nem eles fizeram, né? Mas tem uma plausibilidade de tudo isso aqui que a gente está conversando, né? Dá para ver que trata-se de uma decisão forçada, né? Sim. Só estou pedindo para repetir, qual que é o nome do documento? Deixa eu repetir. Estudo técnico para sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da Lei 11.343. Senhor, deixa eu fazer uma pergunta. A gente vai deixar essa live salva? Eu não estou deixando salvo, é porque teria que ficar lá no... De repente até dá, eu acho que a gente não falou nada proibido aqui, né? Eu acho que dá para... Né? De repente eu vou baixar aqui e salvar, então. Qualquer coisa a gente coloca depois no YouTube também. Mas cara, é um caso muito interessante, porque pega vários pontos aí. Pega uma entrada em residência, e aí, óbvio, sem mandado. A busca pessoal, né? Uma busca pessoal que levou a uma busca domiciliar. Uma busca pessoal que levou a uma busca domiciliar, sem mandado, mas aí tentando suprir com esse consentimento. Além disso, a quantidade que é insignificante não no sentido de princípio da insignificância, mas pequena. Além disso, não encontrar nada, não encontrar dinheiro, balança, plástico, qualquer coisa, anotação, não teve diligência anterior, não teve interceptação, não teve nada. Então, somando tudo isso e a decretação da prisão preventiva, é um caso realmente preocupante. A gente tem 20 segundos aqui agora. Eu vou te agradecer e passar a palavra para você. Muito obrigado mesmo pela companhia nessa live. Senhor, eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui hoje. Quero agradecer o pessoal que também está em casa acompanhando nós e desejar um excelente final de semana a todos. Igualmente.